Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a prostituição de crianças e adolescentes, considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Vamos conhecer a Central de Atendimento ao Usuário do PJE-JT, que esclarece dúvidas sobre a ferramenta. Em Teresina, TRT do Piauí promove a 5ª semana de formação continuada para magistrados. Vamos também até Cuiabá saber mais sobre a prática do pagamento de salário por fora, quando a empresa assina a carteira de trabalho com valor inferior ao que é efetivamente pago. O TRT de Mato Grosso condenou uma empresa por essa prática. E em Brasília, as belas imagens captadas por um servidor do Tribunal Superior do Trabalho que usa a técnica da fotometria. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio, esta edição do Jornada começa com uma reportagem especial. Nós vamos falar sobre a prostituição de menores, considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Muitos desafios ainda precisam ser superados no Brasil para garantir a proteção da infância. Na área jurídica, a discussão sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes chegou também aos tribunais do trabalho. Na rota do turismo sexual, meninas trocam a infância e a adolescência por dinheiro nas noites de João Pessoa. Disfarçado, um agente da Polícia Rodoviária Federal se aproxima com uma câmera escondida e grava a conversa com uma adolescente que se prostitui na orla da capital paraibana. Tudo bom? Quanto é a brincadeira? 50. E onde é que vai? Motel. Garotas também vendem o corpo no centro e nas estradas que cortam a Paraíba. Na BR-230, 2 jovens são flagradas na cabine junto com um caminhoneiro em outra fiscalização da PRF. A outra vai fazer 18 agora. Só eu sou de maior, já vou fazer 20 anos. No estado onde a cada 18 horas uma criança sofre violência sexual, uma das piores formas de exploração de menores era comandada no interior, em Sapé, por uma rede organizada, formada por aliciadores, microempresários, advogados, políticos e policiais. O esquema também atraía gente de cidades próximas, pessoas interessadas em se encontrar com meninas de 13 e 17 anos, com a conivência de donos de motéis. O maior escândalo de exploração sexual já descoberto na Paraíba veio à tona após 1 ano de investigação. O fato ganhou destaque nos jornais, virou caso de polícia e de ação judicial. O início da investigação se deveu pelo Ministério Público Estadual. Nós ingressamos na empreitada, assumimos toda a responsabilidade da ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. A gente acha que quem pratica esse ato lesa toda a sociedade e, portanto, deve ressarci-la. O esquema de exploração sexual infanto-juvenil de Sapé foi o primeiro caso a ser julgado pela Justiça Trabalhista no Brasil, relacionando a prática a uma relação de trabalho. Uma forma, inclusive, de coibir, né, que isso se repita e que outros venham a cometer essa ilicitude, né, da exploração tão odiosa dessa forma de trabalho. O Ministério Público do Trabalho ofereceu a denúncia com base na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil e considera a exposição de crianças a abusos físicos, psicológicos e sexuais como uma das piores formas de trabalho infantil. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois de o grupo acusado de participação nos abusos questionar a competência da Justiça Trabalhista para analisar o que os envolvidos alegaram ser uma relação de consumo. O argumento foi rejeitado por unanimidade pela primeira turma.
Não há como afastar o entendimento de que, embora seja uma das piores formas de trabalho, como refere a OIT, e que, com base na própria doutrina que se pesquisou, de que é uma relação de trabalho. E aí atrai a competência da Justiça do Trabalho. Evidentemente que a exploração de trabalho infantil já é um problema, imagina a exploração de trabalho sexual infantil. Devidamente ressaltado na decisão, que é repugnante essa situação, mas que não foge da competência da Justiça do Trabalho. É uma relação de trabalho. A decisão inédita do TST, que determinou o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500 mil de forma solidária ao Fundo Municipal da Infância e da Juventude de Sapé, é considerada um marco pelo procurador do trabalho que propôs a ação. Dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, o acórdão já provocou uma revolução. Os procuradores que tinham alguma dúvida sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho não têm mais. Órgãos dentro do Ministério Público serão estruturados para lidar especialmente com essa causa. Então, eu acho que a gente está diante de uma nova página em favor da criança e do adolescente, nomeadamente no país, onde, lamentavelmente, em muitas cidades a gente vê verdadeiros açougues de carne de criança. A gente já viu até algumas decisões judiciais nesse sentido, de julgar a culpa na criança, julgar a culpa na menor, ou às vezes dizendo que ela já se parece uma maior, que já é uma moça, mas verificando os traumas que provocam as crianças nesse próximo processo, algumas tentando suicídio, ou total degradação da vida, né, uma ansiedade ou depressão, né? Isso tudo mostra como que esse trabalho, como que esse tipo de situação merece o repúdio da sociedade. Mesmo com a punição, os 13 condenados na Justiça do Trabalho ainda não estão livres do julgamento da ação penal que trata do mesmo caso. Na Justiça Comum, a pena prevista para a exploração sexual de crianças e adolescentes, considerada crime hediondo, é de 4 a 10 anos de reclusão. O crime hediondo ele é um crime qualificado de uma forma um pouco mais grave, estabelecendo regras mais rigorosas para o cumprimento da pena. Por exemplo, crime hediondo, a progressão ela se dá com 2/5 do cumprimento da pena se o réu condenado for primário, não for reincidente, ou 3/5 da pena se ele vier a ser reincidente. Crime que não é alçado à categoria de hediondo, por exemplo, ele permite a progressão do regime com apenas 1/6 do cumprimento da pena. Os dados da Ouvidoria Nacional da Secretaria Especial de Direitos Humanos também mostram que, apesar dos avanços nas ações de combate à exploração sexual de menores, ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir a proteção das crianças e adolescentes. Em 2015, 17 mil denúncias foram recebidas pelo Disque 100. Só nos primeiros 4 meses de 2016, foram quase 5 mil. O número é menor que o registrado no mesmo período de 2015. Quando chegaram ao canal de denúncias, 6.203 ligações sobre casos de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Para a oficial do Programa de Proteção à Criança do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Fabiana Gorenstein, a queda na quantidade de registros, no entanto, deve ser interpretada como um fator preocupante. A gente não tem a impressão de que a violência diminuiu. A gente tem a impressão de que os casos não estão chegando nos canais de denúncia correto. Então isso nos deixa uma preocupação muito grande para aumentar a informação que a sociedade tem, esclarecer sobre essa violação de direito e pedir à sociedade que se comprometa em fazer as denúncias necessárias. Hoje, São Paulo ocupa o topo do ranking de denúncias no país, concentrando 16% do total. Em seguida estão os estados da Bahia, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A maior parte das vítimas é do sexo feminino e a maioria dos suspeitos, homens. Grande parte das denúncias indica casos praticados no ambiente familiar pela mãe, pai, padrasto ou um tio da vítima. 18 de maio foi escolhido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Em 2016, um seminário nacional marcou a data em Brasília. Mas a mobilização em todo o país não se limita a um único dia. Cursos de capacitação, treinamento de conselheiros tutelares e campanhas publicitárias ajudam a manter o alerta ao longo do ano para a necessidade de proteger crianças e adolescentes. Então a gente pede que as pessoas denunciem, que as pessoas cobrem do Ministério Público. O Ministério Público é um parceiro da sociedade. Quando a ação for proposta no Poder Judiciário, que a população participe, porque essa questão interessa a todos nós.
Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Uma viúva na Paraíba conseguiu provar na Justiça do Trabalho que o marido não tinha vínculo de emprego com 4 empresas, conforme apontado em cadastro do INSS. Ela apresentou a certidão de óbito do trabalhador rural, comprovando que ele morreu em 1991. O reconhecimento judicial será utilizado pela viúva para tentar receber benefícios previdenciários negados após a identificação da suposta fraude. O frigorífico MFB foi condenado pela Vara do Trabalho de Rolim Moura, no interior de Rondônia, a pagar R$ 6.800.000 por dano moral coletivo. Mais de 3.000 ações trabalhistas iniciadas no município apontaram irregularidades como a ausência de concessão dos intervalos térmicos, o não pagamento do adicional de insalubridade e a prorrogação da jornada de trabalho dos empregados para além das 2 horas diárias permitidas em lei. O TRT do Rio de Janeiro aceitou o recurso de um vendedor da Via Varejo para declarar a rescisão indireta com a empresa. O empregado trabalhava em um estoque sem ventilação e trancado por fora e recebia constantes ameaças de demissão e de castigos, como usar botões de pior vendedor. Com a rescisão indireta, ele vai receber todos os direitos previstos para demissões sem justa causa. A empresa também terá que indenizá-lo em R$ 5.000, mas pode recorrer da decisão. Daqui a pouco, TRT do Piauí promove a 5ª semana de formação continuada para magistrados. E ainda hoje, as belas imagens captadas por um servidor do TST com técnicas de fotometria. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia lançou o aplicativo TRT5 Mobile para celulares. A ferramenta, que é gratuita, permite ao público receber avisos sobre a movimentação dos processos, emitir boletos, consultar a jurisprudência e pautas de audiência, além de acompanhar notícias da Corte. O coordenador nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, o juiz Fabiano Coelho, esteve na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia para ouvir propostas de melhorias no sistema. A ideia é priorizar as necessidades dos usuários, aperfeiçoando as rotinas de trabalho, em especial dos servidores que atuam em secretarias de varas. Os hospitais de Laranjal do Jari, no Amapá, e Monte Dourado, no Pará, foram beneficiados por um acordo trabalhista entre o Ministério Público do Trabalho e uma empresa de cultivo de mudas e viveiros florestais, condenada por irregularidades trabalhistas. Cerca de R$ 160 mil decorrentes de multa aplicada no processo vão ser destinados aos hospitais, que deverão apresentar orçamentos de aquisição de bens ou serviços para posterior repasse dos recursos. Desde 2012, o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho conta com uma central de atendimento ao usuário para tirar dúvidas e facilitar o uso da ferramenta. Mas você sabia que boa parte das perguntas está respondida na própria página do sistema? Veja só. É gente de todo o Brasil ligando para a Central Nacional de Atendimento do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Central Nacional, Charles, boa tarde, com quem falo, por favor? Posso ajudar, doutor João? Os advogados são os que mais ligam. Do outro lado da linha, eles reportam dúvidas e problemas. O atendente Charles conversa com um usuário que não consegue autenticar um documento com a assinatura digital dele. A Central Nacional agradece o contato, a ligação vai ser transferida para a pesquisa de atendimento. Uma boa tarde, doutor João. Normalmente, quando o usuário liga, a gente tem que passar por uma triagem, né? Então, a gente recebe uma ligação, começa a questionar o que está acontecendo com o usuário e entende o que ele está precisando para que a gente consiga orientar ele da melhor forma possível. O papel da Central Nacional de Atendimento é dar suporte aos usuários e solucionar questões relacionadas à utilização da ferramenta. As mais frequentes hoje são
relacionadas ao acesso ao sistema, configurações referente ao navegador utilizado, configurações do Java necessárias na máquina do cliente. Então essas são as 3 mais frequentes consultas que a gente tem. Para garantir a qualidade no serviço, os profissionais da central foram capacitados. De acordo com a empresa que opera a Central Nacional de Atendimento, 98% das demandas são resolvidas no primeiro contato telefônico, que dura em média 5 minutos. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, são recebidas diariamente mais de 700 ligações, aproximadamente 15 mil por mês. O trabalho da central também ajuda a não sobrecarregar o sistema da tecnologia da informação dos tribunais regionais do trabalho no país. A Central Nacional de Atendimento também ajuda a formular dados estatísticos. Esses indicadores são importantes porque permitem informar a satisfação do usuário sobre o sistema e também permitem melhorias no sistema PJE-JT. Permite nós sabermos que tipo de situação tem gerado mais dúvida do usuário. E isso é importante para que a gente saiba se aquela dúvida é gerada porque o sistema tem alguma falha, algum aperfeiçoamento a ser feito, ou porque as pessoas não estão sabendo como utilizar, né? Em algumas ligações, o que se percebe é que o próprio usuário poderia encontrar nos manuais informações sobre como usar o sistema. Todas as informações estão disponíveis no portal do CSJT, csjt.jus.br. É só clicar em PJE-JT, depois em Usando o PJE-JT, em Manuais, Manual, Manual Advogado, Como protocolar uma petição, Petição Inicial. Na página Novo Processo, ao descer a barra de rolamento, é só seguir o passo a passo de como deve se anexar uma petição inicial. Os arquivos em formato PDF-A não podem ultrapassar o tamanho de 1,5 megabytes. A central também já recebeu ligações de usuários que não conseguiam acessar o PJE-JT por questões simples e alheias ao sistema, como cabo de internet desligado, baixa velocidade de internet, entre outros. A capacitação constante de advogados, servidores e magistrados para que dominem a utilização do sistema é prioridade para a coordenação nacional do PJE-JT. A dúvida sempre vai existir, não apenas porque novas pessoas vão se tornar usuárias do sistema, mas também porque o sistema se renova a cada instante. Mas nós temos um programa que já foi, inclusive, autorizado pelo nosso comitê gestor e que está agora com a ENAMAT para análise, em que suscitou-se a ideia de capacitação de servidores e magistrados, para que nós consigamos reduzir as dúvidas, pelo menos internamente. E nós já entramos em contato com a OAB por meio da representante que a OAB tem no Comitê Gestor Nacional do PJE, para levar esse programa de capacitação nacional à OAB Federal, de tal maneira que isso possa ser ramificado para os usuários em geral e que eles tenham capacitação. O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí promoveu a 5ª semana de formação continuada para magistrados. Nossa equipe foi até lá conferir de perto esse encontro. As atividades que ocorreram na Escola Judicial do Piauí tiveram o objetivo de proporcionar um aperfeiçoamento constante aos juízes. O encontro faz parte da programação da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, por meio das escolas regionais. A importância, sobretudo, é o aprendizado. Cada um sai com a sua formação melhorada e, de certa forma, uniformização de pontos de vista, que evita aquela chuva de sentença contrária uma à outra, né? Contraditória uma com a outra. Durante as palestras foram abordados os impactos do novo Código de Processo Civil na Justiça do Trabalho, principalmente quando os processos se encontram na fase de execução. O TRT do Piauí promove a Semana de Formação Continuada 2 vezes por ano. O próximo encontro já está marcado para o mês de setembro. Além disso, durante 2016, o tribunal planeja outros eventos. No próximo bloco, TRT de Mato Grosso condena a empresa por pagamento de salário por fora, quando consta na carteira de trabalho valor inferior ao que é efetivamente pago.
E no quadro Jornada Extra, as belas imagens captadas por um servidor do TST com técnicas de fotometria. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT do Rio de Janeiro promove a campanha do Agasalho 2016 do Tribunal. A ação envolve não só a capital, mas vários outros municípios fluminenses. As doações podem ser feitas até o dia 22 de junho. Saiba mais em facebook.com/trtrj.oficial. Você sabia que a prática do pagamento de salário por fora, quando a empresa assina a carteira de trabalho com valor inferior ao que é efetivamente pago, implica sonegação aos direitos trabalhistas e tributários? Por causa dessa prática, uma empresa da construção civil foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso a indenizar um ex-empregado. Nas ruas não é difícil encontrar pessoas que já receberam pagamento de salário por fora. Ou seja, quando a empresa registra na carteira de trabalho do empregado um valor inferior ao que é efetivamente pago. A gente tem que se sujeitar, né? Vai ficar desempregado? Se tiver numa empresa, você tem que aceitar as normas dele, né? Senão não está dentro, está fora. Na precisão, todo mundo aceita. Infelizmente, aceita. Mas o problema começa mesmo quando uma das partes decide encerrar o contrato de trabalho. É exatamente neste momento que o trabalhador descobre que, ao invés de ter ganho um dinheirinho a mais, foi, na verdade, prejudicado. Aí não tem jeito, para conseguir reparar o dano só por meio da justiça. Mas para isso ele precisa comprovar a denúncia, o que nem sempre é possível. É importante que haja provas, testemunhal, recibos, extrato de conta bancária. Então, tudo isso é muito importante para conseguir provar que, de fato, existiu esse pagamento extra-folha. Além de denúncia ao sindicato da categoria ou denúncia anônima, que seja, ou sigilosa, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é o órgão que faz essas fiscalizações ostensivas nas empresas. Por ter recebido parte do salário por fora, um trabalhador da construção civil procurou a 4ª Vara do Trabalho em Cuiabá. Ele alegou ter sido prejudicado no momento da rescisão e a justiça deu razão a ele. Mesmo assim, a empresa decidiu recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que manteve a decisão de primeira instância. A segunda turma do TRT reconheceu que o ex-empregado recebia R$ 400 a mais do que o registrado em carteira. A construtora deverá considerar este valor pago por fora nos cálculos das verbas rescisórias, que inclui férias, 13º e FGTS. Para esta advogada, que fez a defesa do trabalhador, nestes casos o empregado sempre sai perdendo. No ato da dispensa, a empresa não considera essa parte por fora. Então, ela paga a rescisão contratual a menor, porque ela não considera para fins de cálculo de aviso prévio, de férias, de 13º salário e o próprio recolhimento do FGTS e da multa de 40%. Sem contar ainda que, para fins de lançamento de salário no seguro-desemprego, nas guias do seguro-desemprego, o salário também vai ser menor, o que pode reduzir também o benefício do trabalhador. Esse advogado observa que essas iniciativas não partem sempre das empresas. Algumas vezes as propostas são feitas pelos próprios contratados. Suponhamos que esse empregado ele tenha um salário que ultrapasse o teto limite do imposto de renda, por exemplo, ele vai ter, o empregador como substituto tributário vai ter que deduzir esse valor do salário dele. E ao final do mês ele vai ter um valor menor, efetivamente. Então, é uma prática ilegal, né, o pagamento de salário por fora, mas que no mercado aí comum, tanto o empregador quanto o empregado tem essa propensão a fazer isso. Mas é evidente que o trabalhador é a parte mais frágil economicamente dessa relação. Então, ele só vai deixar para tomar alguma atitude após o fim do contrato. No Jornada Extra de hoje, você vai conhecer um servidor da área de TI do TST que, a partir de técnicas de fotometria, consegue revelar fotos com diferentes composições. O trabalho ganhou destaque até em uma exposição cultural. Confira.
Meu nome é Paulo de Tarso Pena da Costa, sou servidor do TST, tenho 52 anos, trabalho na área de controle interno, com controles de tecnologia da informação. Esse lado é o lado, vamos dizer, racional, muito racional, né? E o lado fotográfico é o lado artístico, é um lado que eu, sinceramente, é um lado novo para mim, né? Porque são 8 anos só, né? Bem menos tempo do que o lado de engenheiro, o lado profissional. Então ainda estou aprendendo o que é ser um artista, o que é ser um fotógrafo, o que é lidar com emoções diferentes, né? A minha fotografia é uma fotografia muito específica, né? Então eu dificilmente saio para fotografar sem um propósito. Então isso faz com que meu trabalho seja muito produtivo, porque eu saio para construir uma série fotográfica. O que eu levo da minha profissão para a fotografia é um pouco de tecnologia, que a minha fotografia tem alguns aspectos tecnológicos, né, envolvidos, principalmente quando eu faço as fusões de imagens, então isso aí tem um pouco de tecnologia. E nesses 8 anos eu construí 12 séries fotográficas. Essa exposição, ela é uma exposição que das 12, 4 estão sendo apresentadas agora. Aqui são 4 séries fotográficas, né, com conceitos bem próprios, cada uma tem o seu conceito próprio, tem a sua identidade com o mundo da arte também. Na série Reexpressão das Cavalhadas tem um pouco de cubismo, tem um pouco de expressionismo, né? As outras séries, cada uma tem a sua, vamos dizer, dialoga com outros movimentos da arte. E assim a gente vai brincando, né? A proposta da exposição é fazer com que o conceito de fotografia que as pessoas têm seja ampliado, ou seja, a pessoa vai formar novas paisagens mentais na sua mente e quando ela tiver esse tema fotografia e ela pensar sobre esse tema fotografia, além das imagens mentais que ela já carrega consigo hoje, a nossa proposta é que ela realize várias coemergências aqui nessa exposição, que é exatamente o momento onde você forma uma paisagem mental nova, né, em função de um conceito novo. A máquina fotográfica, para mim, ela é um pincel. Estou sempre tentando pintar com a máquina e construir imagens diferentes. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!